Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematógrafo. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a principal estreia dessa semana, Duna Parte 2, filme dirigido por Denis Villeneuve, é a sequência do grande sucesso de 2021. O primeiro Duna chegou a receber 6 Oscars e foi indicado ao Oscar de melhor filme. Essa sequência era para ter sido lançada no final do ano passado, mas em razão da greve de atores foi transferida para o início desse ano e guardou sempre muita expectativa, principalmente por ter o Denis Villeneuve na direção. É um diretor que vem se especializando no gênero de ficção científica, principalmente desde a chegada em 2016. Depois ele fez a continuação do Blade Runner, do Ridley Scott, em 2017, um grande filme intitulado Blade Runner 2049. E finalmente, em 2021, ele fez a primeira parte de Duna, baseada no romance do Frank Herbert. Esse livro ele teve uma primeira adaptação para o cinema feita por David Lynch em 1984. Foi um filme muito criticado. O David Lynch não teve a liberdade necessária, principalmente em relação à montagem do filme. E aqui o Denis Villeneuve ele tem total liberdade. Ele consegue realmente usar todo o seu estilo na maneira de contar a história, no uso da trilha sonora, no uso do elenco. Eu entendo que o primeiro Duna ele tem um ritmo muito lento, ele respeita bastante o romance do Frank Herbert, mas ele praticamente não apresenta momentos de ação. Certa parte do público reclamou por causa disso. Eu entendo que seja uma ficção científica muito mais baseada em imagens do que exatamente nos diálogos ou nas interpretações. Eu acho que funciona muito bem dentro do estilo do Villeneuve. Aqui na sequência ele já tenta fazer algo diferente, ele tenta fazer algo muito mais grandioso, muito mais espetacular, ele tenta acrescentar mais cenas de ação para agradar diretamente o público. Eu acho que, principalmente na primeira parte, ele torna o roteiro muito expositivo, tem um excesso de diálogos. Eu imagino que na primeira hora de filme tenha mais diálogos do que em todo o primeiro Duna, e eu acho que isso prejudica um pouco. Eu acho que o Denis Villeneuve ele não deixa o espectador pensar melhor os conceitos que ele apresenta. Eu acho que ele tenta jogar demais diretamente para o espectador tudo que está acontecendo, deixando tudo de maneira muito clara, sem restar grandes enigmas. E esse universo do Frank Herbert ele se constitui principalmente de mistério. Eu acho que isso é que tornava tão grandiosa a adaptação feita pelo David Lynch, apesar de muito criticada. Eu penso que, em termos principalmente de design de produção, de figurino, a versão do David Lynch ela é muito mais rica, muito mais inventiva do que a do Denis Villeneuve. Isso não chamava tanta atenção na primeira parte, porque o Denis Villeneuve na primeira parte ele usava realmente seu estilo. Aqui eu já acho que ele tenta, como eu disse, fazer outra coisa. Ele acaba se encontrando um pouco melhor quando ele tenta elaborar melhor os vilões, os Harkonnen, principalmente por meio do personagem feito pelo Austin Butler. O Austin Butler ele se destacou bastante na cinebiografia Elvis, pela qual ele foi indicado ao Oscar. Ele é um ator de grande talento e eu entendo que aqui, apesar do Timothée Chalamet continuar se destacando no papel do Paul Atreides e a Rebecca Ferguson também ter uma boa atuação, é o Austin Butler que se destaca. Eu acho que as melhores passagens do Duna Parte 2 contam com a presença dele em cena. A maneira como os vilões são apresentados, tanto nessa segunda parte como na primeira parte, influenciam muito o rendimento do filme, porque é a partir dos vilões que se calcula tudo que o personagem feito pelo Timothée Chalamet, que é o personagem principal, Paul Atreides, ele vai desempenhar nesse cenário desértico. Eu acho que a Zendaya, na primeira parte, ela tem uma boa participação. Aqui ela regressa e continua tendo
uma boa parceria com o Timothée Chalamet, os dois funcionam muito bem juntos, e o filme acaba, nos momentos em que eles aparecem, sendo muito mais do que um blockbuster com elementos de romance, como a princípio o Denis Villeneuve tenta apresentar. Eu acredito que aqui o Villeneuve ele deixa um pouco de lado aquela parte dramática que ele entende tão bem, que a gente já viu em filmes como Sicário, A Chegada, O Homem Duplicado, e tenta fazer algo com um ritmo muito mais direcionado a um grande público, a tentar dialogar com uma plateia maior, e isso faz com que o Duna Parte 2 ele tenha elementos grandiosos na sua construção, o design de produção, os efeitos visuais, eles tentam sempre aparentar, às vezes, mais do que precisariam para criar impacto. Do mesmo modo, a trilha sonora do Hans Zimmer, que eu acho precisa no primeiro filme, e também no Blade Runner 2049, um trabalho magnífico que poderia ter sido contemplado, inclusive, com Oscar. Aqui, a trilha do Hans Zimmer, eu acredito que seja um pouco excessiva. A maneira como o Denis Villeneuve mistura a música com efeitos sonoros funciona muito bem na primeira parte do Duna. Aqui, na segunda parte, eu acredito que não funcione tão bem e acaba tirando o impacto de algumas cenas que poderiam soar mais dramáticas. A impressão que tem é que o diretor ele quer tornar mais amplificado o que poderia ser visto como simples ou um pouco mais dramático, ou mesmo lento, como na primeira parte, uma característica que, como eu disse, uma determinada parte do público reclamou. Uma certa parte do público não gostava da parte mais lenta do primeiro Duna. Eu acho que falta justamente essa lentidão em determinados momentos para o Duna Parte 2 funcionar melhor. As partes de ação elas são muito bem feitas, mas o drama que é inserido entre elas acaba ficando muito prejudicado, porque essas partes elas destoam muito por causa exatamente do excesso visual e o excesso sonoro. A trilha do Hans Zimmer ela costuma ser sempre de qualidade, ela é uma trilha competente, mas eu acho que aqui, infelizmente, ela não é inserida de maneira orgânica como podia. O elenco, além do Austin Butler, atua muito bem, embora o destaque continue sendo ele. Eu acho que é o ator que melhor entendeu a proposta do Denis Villeneuve, é o ator que melhor se entregou ao personagem e é o que melhor representa também o personagem do livro do Frank Herbert. É um livro que sempre me deixou muito entusiasmado, é um dos maiores livros já escritos, ele consegue engrandecer o gênero de ficção científica, e eu acredito, vendo essa segunda parte do Duna, eu acredito que o David Lynch ele foi muito injustiçado nos anos 80, quando ele fez o Duna com uma parte técnica ainda um tanto precária, os efeitos visuais na época não eram com a qualidade que eles podem ser feitos hoje em dia, e mesmo assim o Lynch entregou uma bela adaptação. É uma adaptação com uma montagem também com problemas, assim como esse Duna Parte 2, mas é um filme que consegue ser muito mais ágil e, ao mesmo tempo, lento na maneira como ele propõe os temas, muito mais reflexivo. Eu fiquei algumas vezes lembrando dessa adaptação do David Lynch enquanto eu assistia a versão do Villeneuve. Eu acho que o Villeneuve ele não foi tão feliz aqui na escolha, principalmente da paleta de cores do filme. Eu acho que o Duna Parte 2 tem uma paleta de cores muito restrita, muito cansativa do início ao fim. Eu acho que prejudica muito o filme. A princípio,
Eu imagino que o espectador vai apreciar, se ele gostou principalmente da primeira parte do Duna. Eu, particularmente, eu não gostei tanto. Eu daria para o filme 3 estrelas de 5. Eu acho um filme bom. Eu acho que ele merece ser assistido na tela grande. É um filme que tem elementos para isso, mas eu entendo que ele poderia entregar muito mais do que ele entrega e muito mais do que está sendo apontado nele. Eu acho realmente um exagero essa recepção à segunda parte do Duna. Eu, particularmente, eu prefiro a primeira parte. Eu acho um filme bem melhor, bem mais acabado, mas eu espero que o espectador aprecie muito mais do que eu essa segunda parte. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Quem quiser curtir, comentar, compartilhar será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Até a próxima.